Saudações de acordo ao fuso horário que estiverem a ver este vídeo. Estamos a começar mais um Giculo Messo Podcast. Abre o olho e fica esperto. O podcast que tem o objetivo de te chamar à razão, de sempre agregar valores à sua vida. Já começando, lembra do procedimento padrão. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, TikTok, Giculo Messo Podcast, Instagram, Giculo Messo Podcast também e o Facebook. Segue o roteiro, né? Estamos aqui hoje com um grande ilustre. Vou começar aqui. Já me conhecem, Edson Adriano Inácio Edson, sobretudo. Hoje estamos aqui com uma cara nova. Ele faz parte da equipa, mas nunca tinha assim feito uma aparição. Acredito que só no primeiro vídeo, né, Manuel? Sim, é o primeiro. Não, no vídeo da apresentação não apareceste? Não. Só apareceu eu e o Kelsio. Certo. A equipe sofreu aí algumas alterações que vocês poderão notar no decorrer dos vídeos e tudo mais. Então, o Manel vai passar aqui a aparecer. Apresenta-te então, para o pessoal já ter aquela interação e te conhecer, Manel. Ok, é sempre um prazer realmente estar aqui num podcast. Eu sou o Manuel Capeia, esposo da Angelina Capeia e pai de 2 filhos. Nós assim que somos solteiros não podemos falar. Assim mesmo. E estarei aqui também para apresentar. É um processo novo, né? Mas acreditamos que fomos feitos para coisas novas. Não, certo. Assim mesmo. É sempre bom experimentar coisas novas. Não tirando o foco da nossa personagem, da nossa personalidade de hoje, ele que é escritor e poeta, vulgo poeta fugitivo, Ivan Satula. Apresenta, até uma honra ter-te cá. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dependendo do fuso horário que for assistir a este vídeo. Ivaristo Socopelário Satula, com heterônimo Ivan Satula. Ivan Satula, poeta fugitivo. Certo. Esse sou eu. Já conseguem notar que o nosso convidado tem mesmo domínio daquilo que é gramática, daquilo que são termos cuidados, porque estamos já a ver aqui a maneira de falar. O nosso tema é promissor, é relevante, e eu te convido a continuar ali. Hoje vamos falar da importância da literatura na vida da pessoa, na sociedade. Você vai saber por que ela é importante, quais são os padrões que os escritores, as cabeças assim da literatura devem perante a sociedade. Ou seja, uma pessoa, um escritor, um poeta, uma pessoa que diz escritor, né? Qual é a posição que ele deve ter assim perante as pessoas? É sabido por nós que quando a pessoa acarreta valores, acarreta assim um certo título, há um posicionamento diferente que ele deve ter na sociedade. Então é isso que nós vamos tratar cá, vamos tratar da transformação que a literatura faz na vida de cada um. Temos aqui uma pessoa indicada para nos guiar nesse tema. E antes da gravação já estávamos a conversar assim sobre um assunto importante, daquilo que é a diferença da literatura e da leitura. São coisas diferentes. Olhem que eu até não sabia, por isso é que eu digo, acompanhar o Giculo Messo Podcast é muito bom, porque a cada dia você aprende uma coisa. Eu já aprendi aqui, o vídeo ainda não começou, mas eu já aprendi assim. O Ivan Satula vai vos explicar, eu aprendi mesmo já assim. Ok, Ivan. Antes de começarmos a falar na realidade sobre a literatura, ainda tenta desmistificar essa palavra. Literatura. O que é na realidade? Literatura tem origem no termo latino litera, que sob o ponto de vista etimológico, litera é letra. Okay. É letra sob o ponto de vista etimológico, mas alguns outros significados que a palavra apresenta tem a ver com composições de obras, sobretudo obras estéticas. Quando nós estamos a falar de obras estéticas, estamos a falar de obras comumente que utilizam recursos estilísticos. Okay. Recursos estilísticos. As famosas figuras de linguagem. Olha, é necessário que se diga, é melhor dizer assim em palavras miúdas, porque nós não sabemos quem está lá por detrás das telas. Certo. E entende-se que comunicação é aquilo que se entende. Então, é bom, nem todos aí são ilustres. Certo. Então, é bom que se faça assim, que se passe essa informação
em palavras miúdas, mas acho que já deu assim para perceber, porque o termo poeta, poesia, não é, ou literatura, acredito que não é um termo estranho e nem é novo para ninguém, até porque nós lidamos muito com isso, a fazer os trabalhos da escola, nos é passada essa informação em língua portuguesa, quando fala-se do texto poético lírico, texto narrativo, as características de um mesmo texto, como é que é? De um texto narrativo ou coisa parecida. Então, até onde eu quero chegar, não é novo para ninguém, Certo. mas de certa forma você vai aprender. Ok. Assim, pegando já a palavra, tenta ainda nos diferenciar, né? Literatura e leitura. Boas, literatura e leitura. Isso dá confusão e confusões grandes. Por quê? Deixa contar aqui algo que aconteceu e muitos sabem. Tem um escritor, um filósofo chamado Hegel, que teve a afirmação, ele disse que os africanos não têm literatura. O africano é um povo analfabeto. Isso tem dado muita confusão, porque muitos vão limitar a literatura nos livros. Ok. E a África é um povo, sob o ponto de vista histórico, ágrafo, ou seja, sem grafia inicialmente. Mas fala-se que a literatura é simplesmente obras escritas. E outros defendem não, a literatura não pode só ser obras escritas. Por quê? Vamos lá ver um exemplo prático. E talvez quem esteja a assistir a este vídeo não saia, esteja já furioso, porque pensa que a literatura tem que só ser aquilo que está escrito. O poema de Camões está escrito, então aquilo é literatura. Tem que ser algo que dá para ler, aquilo é literatura. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém tiver a declamar um poema, não está a fazer literatura? Está a fazer literatura. Se alguém utiliza uma figura de linguagem, não está a fazer literatura? Está a fazer literatura. Nós falamos muito, o marido é o cabeça de quê? Do lar. Do lar. E o marido é cabeça. Por acaso o marido tem govo, assim, essa representação que se quer dar? Não, é obviamente uma metáfora. Vai se comparar o marido à cabeça. Mesmo na oralidade, as pessoas vão utilizando os recursos estilísticos e vão se apropriar das características da literatura. Ok, então vamos fazer uma conexão com um poema. Você é o meu sal. Você é o meu sal, Você é o meu açúcar. É literatura. Agora, Ok. deixa clarificar aqui alguma coisa que para quem quiser aperfeiçoar mais, recomendo o livro do Padre Bonifácio Chimboto, Línguas e Culturas, Introdução à Etnolinguística. Como é que esse podcast é bom, até a pessoa sai com sugestões de leitura. Eu não dou essa sugestão de leitura assim facilmente. Boas. Então, por quê? Vai lá, porque só para clarificar, até para... Existe professores de língua portuguesa também que têm essa dúvida na definição e na explicação de literatura. Os africanos, África tem literatura. A anedota é uma literatura. No Zonjango, que é aquelas reuniões, os historiadores dizem melhor, em que os mais velhos passavam ensinamentos aos mais novos. Aquilo é literatura porque eles faziam de uma forma subjetiva, porque a literatura ela não é sob o ponto de vista restrito, ela não é objetiva. Mas para ressalvar aqui alguma coisa, desculpe lá o monopólio, visto que me convidaram para falar e tenho que falar algumas vezes mesmo muito, desculpa lá o monopólio. Literatura, além desse lado subjetivo, também a literatura tem um significado sob o ponto de vista geral, como toda obra que caracteriza uma época, um determinado grupo como literatura. Nós falamos, por exemplo, literatura cristã. Quando nós estamos a falar literatura cristã, estamos a nos referir aos vários livros, quer literários, quer não literários, que fazem parte do mundo cristão. Esse é sob o ponto de vista geral. Literatura, alguém se quiser um livro, uma bíblia, empresta-me uma literatura sob o ponto de vista geral. Literatura pode caracterizar todos os livros, mas isso é senso comum. No ponto de vista restrito, no ponto de vista mais científico, literatura é caracterizado pelos textos, pelas obras, pelas falas subjetivas. A música muitas vezes acarreta uma linguagem literária.
Só a composição musical, só a letra é uma literatura. Aliás, a música apresenta os seus vários gêneros, né? O odo, o hino. Sei lá que nós falamos de hino nacional. O hino é uma tipologia do texto poético, não é necessariamente uma música. Encontramos o hino, encontramos a ode. Então, estamos a ver que até o nosso hino nacional é literatura. Yeah. É assim, é estranho para tu. Aprender é algo estranho. O estranho não é mau, né? Mas aprender é algo estranho por quê? Porque é um primeiro impacto. Então nós sabemos que tudo no seu primeiro impacto é estranho. E você pensava que literatura é simplesmente livro e depois você percebe que os livros fazem parte da literatura, mas literatura não é simplesmente um livro. Então, é mais ou menos assim, né? É exatamente isso. Então exatamente aprendi. isso. Exatamente Então aprendi. Olha, é engraçado e estranho ao mesmo tempo. E sobre a importância assim da literatura na sociedade. Ainda, desculpa te cortar, Manda vir. essa pergunta vai passar para depois, mas vamos falar do contexto africano e angolano. Consegue nos citar algumas literaturas que temos cá? Muitas. Temos A Última Ouvinte, Daniel Luciano Batista, Angolema, se a memória não me atraiçoa, de Barbados. Temos O Homem que Plantava Aves. Olha só pelo título, olha, O Homem que Plantava Aves, de Daniel Luciano Batista, né? Outra obra literária. Conforme eu já vi tantos outros livros bons que andam por aí. E algo que está me chamando a atenção é com relação à emoção. Me faz entender que a literatura tem algo lá no fundo e requer muita, mas muita interpretação. Boas. Provavelmente acho que não se entende como se lê. Boas. Esse é o foco. Essa é uma das riquezas da literatura. Essa é uma das riquezas essa é uma das riquezas da literatura. Por quê? Porque a ciência como tal concebe o homem como um intelectual, Certo. o tal famoso ilustre. Então as palavras, as investigações científicas, elas utilizam aquela linguagem que vocês conhecem, que água é água, só que o ser humano não é só intelectualidade, o ser humano é emoção. Muita gente diz que a poesia é mentira. Muita gente diz, até o Manuel Capé também falava disso, a poesia é mentira, não. A poesia ou a literatura é uma outra forma de expressar a realidade. Porque o Manuel é casado, né? Manuel Capé ama a sua esposa. Claro. Compara o amor que sente pela sua esposa com alguma coisa que existe. Vamos lá. Com a minha guitarra. Com a guitarra. Certo. Mas o amor que sente pela guitarra é da mesma dimensão que o amor que sente pela esposa? Não. Não, porque o que vai fazer a literatura? Porque o amor, assim, a ciência, ela vai quantificar muitas coisas, não é? Certo. Em percentagens. E parece que, sobretudo, o amor, quando se fala da esposa, se falar para a esposa, eu amo-te como o meu violão, ou você é o meu violão, estar diante de ti é como executar os acordes mais bonitos. Parece mentira, mas isso não é mentira. Sim. Não é mentira. Por que eu digo que não é mentira? Porque quando você se aproxima da sua esposa, obviamente você sente algumas coisas diferentes dentro de si. Que as palavras, porque as palavras são representações do mundo. E às vezes eu quero transmitir alguma coisa que as palavras do ponto de vista literal não vão dar aquela emoção. Não vão dar aquela emoção. Então a pessoa vai recorrer à figura de linguagem para aproximar mais a realidade, porque afinal de contas as palavras, elas não exprimem a realidade, não me crucifiquem. A palavra é só uma tentativa de expressão da realidade. Ok. E então, por exemplo, se vamos tentar encaixar com a religião, a besta saiu do mar. Ok. Como é que você enquadraria na literatura? Bem,
a besta saiu do mar. Isso é profecia. Não é? Sim. Isso é profecia. Ou não, a profecia vai se apropriar de alguns símbolos, porque até a figura de linguagem utilizada chama-se símbolos, mas eu não ficaria muito com a profecia. Ok. Ficaria mesmo com os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos. Eu vou explicar o porquê. Porque o principal objetivo da literatura é criar emoção, Ok. o belo. Ok. E a profecia não tem como objetivo Criar esse. emoção. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais do que transmitir aquilo que é Deus, é que ele quer transmitir a emoção que Deus lhe traz. Ok. Quer dizer, eu sou Ok. pastor. Então, o que o pastor faz? Cuida das ovelhas. ovelhas. Então, o Senhor é como pastor que me pastoreia. E quando eu estou com ele, nada me falta. Ele quer transmitir uma emoção. Ou seja, a literatura atua no campo emotivo. Certo. Já a Ok. profecia não tem muita essa preocupação. Ok. É um símbolo que ela vai utilizar. Podemos sim Olha. igualar com o Salomão, Cantares. Naturalmente. Ok. Beija-me com os Certo. beijos. Yeah. Enquanto o Ivan falava acerca da literatura, do lado emotivo de expressar o nosso estado, né, as emoções que uma pessoa poderia sentir, eu vi que é meio que impossível, se eu estiver errado, faz assim um corretivo, mas é meio que impossível falar de literatura sem falar de arte. Yeah, porque a arte é uma das formas de expressar as nossas emoções. Por exemplo, eu já vi assim vídeos de artistas renomados, ou seja, como é que eu posso dizer? Tem aqueles juízes, né, de arte, e ele chega no quadro de alguém e consegue mais ou menos notar o que é que o autor daquela obra queria expressar, certo? Aqui ele estava com raiva, não sei o quê. Então, eu pude fazer essa analogia. Uma coisa interliga a outra. Eu acho mesmo que a literatura é uma arte. É arte. É arte. Nas pirâmides das artes, a literatura é a sexta arte. Ok. Mas sabemos que o cinema é a sétima arte. a sétima A literatura na pirâmide é a sexta arte. É a arte que antecede o cinema. Ok. Certo. Sabe como é que esse podcast é bom? Yeah. E me convidar também é bom. Olha, o mais engraçado é que eu não sabia, conforme ele disse no princípio, a diferença entre literatura e leitura. Porque até não vou mostrar minha cábula porque será vergonhoso, até vou guardar mesmo. Porque eu fazia menção que seria leitura. Que quando estamos a falar de leitura, de literatura, automaticamente estamos a falar de leitura. Porque aqui eu pensei já logo, não, leitura é a arte de decifrar as palavras, essas coisas todas que nós conhecemos. Existem vários tipos de leitura, leitura crítica, não sei o quê. Certamente. E eu levei toda a minha investigação nesse campo. Na leitura. Olha, abre o olho, Gigolo Messi. Abre o olho. Pega a visão. E continuando na nossa conversa, na realidade, quais são mesmo, ou qual é a importância da literatura? A literatura tem várias importâncias e nós já abordamos um pouco aquilo que é literatura. A literatura acarreta a pessoalidade. Manuel toca guitarra e essa é uma das vantagens da literatura que eu queria trazer aqui. O Manuel Capea, naquela época que eu conheci o Manuel Capea tocando guitarra, ele dizia sempre assim, que cada guitarrista é um guitarrista. Você tem o tocar do Azato, para quem conhece o guitarrista, leva essa personalidade. O mesmo acontece com a literatura. A importância da literatura é uma das importâncias. Acarreta a individualidade de quem a faz, acarreta a individualidade da sociedade em que o indivíduo pertence, promove a cultura, porque se o Manuel Capea perceber nas literaturas locais, né, nas literaturas angolanas, e não fugir também quando escrevi, encontra-se algumas expressões em línguas nacionais. Essa é uma das riquezas da literatura. Gociante Patissa, os seus escritos têm sido estudados muito fora. E as pessoas vão se interessar em saber sobre algumas marcas da angolanidade, algumas expressões angolanas. É que a literatura também promove o país, promove a sociedade em que o indivíduo faz nessas relações
culturais. Ok. E existe uma diferença entre literatura e contos? Literaturas, o contos faz parte da literatura, Ok. é um dos modos. A literatura está dividida em vários gêneros, né? Os gêneros tradicionais que temos é a narrativa. Na narrativa vamos encontrar os contos, vamos encontrar as novelas, vamos encontrar os romances, encontramos ainda a fábula Uhum. e temos os poemas. Temos também o lírico, o gênero lírico, temos os poemas e temos até os dramas, o texto dramático que depois falamos teatro. Então é certamente um grande leque assim que carrega a literatura. Sim, desculpe mais uma vez ainda cortar os raciocínios para falar mais de uma outra importância da À literatura. vontade. A literatura acarreta e exige do indivíduo uma capacidade interpretativa. Ok. Porque vamos lá supor, uma literatura oral que é característica de África. Se uma criança, a mãe está a falar ao filho, lava a louça, o filho não lava a louça, vai brincar, faz isso, o filho faz, não faz o que a mãe quer, vai brincar, e a mãe diz assim, olha para o rapaz e diz assim, olha, quem leva lenha cheia de formiga não deve se espantar quando for visitado pelo lagarto. Olha, tu já estás a me tirar a paciência. Hã? Ou quem semeia vento, colhe tempestade. A mãe não está falando de vento, vento, tempestade, tempestade. A criança tem que se mexer, porque a mãe utilizou, se apropriou da figura de linguagem Ok. para alertar. O rapaz, o filho, tem que ter uma capacidade interpretativa de dizer que a mãe, quando está a falar quem semeia vento, colhe tempestade, está sendo um alerta para que o rapaz vai imediatamente lavar a louça. O que isso é uma das características da literatura, vai exigir, vai apropriar o indivíduo, vai fazer com que o indivíduo treine e aperfeiçoe na sua habilidade interpretativa. Agora, como é que isso é importante, sobretudo na nossa geração? Sob o ponto de vista psicológico, a pessoa madura, maturidade emocional, é a capacidade de interpretar a linguagem. Discernimento. O discernimento, sobretudo, porque o discernimento, estamos a falar de interpretação. Sim. Quem interpretou é porque discerniu. Sim. O que significa? O que acontece? Muitas vezes, algumas confusões nos relacionamentos, dá-se porque, desculpa, vou falar isso mesmo, porque é falta de hábito de ler obras literárias. A pessoa não tem uma capacidade interpretativa aguçada. Interpreta mal o que o namorado, a namorada, o esposo, a esposa disse. E depois, o que faz um imaturo? O imaturo, o que a literatura treina, a pessoa que lê muito tem capacidade de exprimir as suas ideias e conversar. Sim. Agora, a pessoa madura também tem a capacidade de conversar sobre as coisas que incomodam. Amor, senta, vamos conversar. Pai está lendo muita literatura, está a lhe aproximar a maturidade. O que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é, se a pessoa não tiver hábito de ler obras literárias, capacidade de interpretar, o que acontece num conto? Você pensa dessa forma, mas depois o conto acaba de outra forma. Assim mesmo. E quando você se depara no relacionamento também, vê que a mulher está se comportando dessa forma, você pode pensar assim, não, isso às vezes não está assim, conforme eu costumo ler nos contos. A moça senta aí para interpretar isso. Tá? Então essa capacidade de visão de mundo, não é? Cosmovisão, a cosmovisão do indivíduo vai se alastrando, isso vai aperfeiçoar, vai potencializar o indivíduo. De outra forma, o que eu estou a dizer? A literatura é importante para a inteligência emocional. Ok. Com certeza. E acrescentando, nós temos aquela música aí, Vós sois o sal Da terra. da terra. Podemos dizer que isso é uma literatura. Porque aqui ninguém sabe, aqui ninguém entra na comida. Boa. Então quer dizer que a literatura é apenas uma linguagem diferente de nos transmitir uma visão, um pensamento, uma ideia, mas de uma forma mais emocional. Mais emocional. Porque é assim, Manel, o significado, as palavras não têm significados. E não me alejem. Vamos te alejar. As palavras não têm significados. E essa é a riqueza da literatura. Nós dicionarizamos as palavras e damos-lhes significados. No entanto, as palavras ganham significados emocionais e significados culturais e contextuais. Espera aí. Se nós estivermos sentados e eu falar o seguinte,
Manel, está frio. Manel, está frio. Se eu estou a dizer está frio, é porque talvez está mesmo frio. Mas se eu tiver assistir ao jogo com os meus irmãos, já ser ligado, e eu falar, ô rapazes, está frio. Esse está frio, essa expressão está frio, significa que desliguem a C. Está frio. Começo a olhar, vão segurar o comando assim, vão fazer o quê? Vão desligar. Eu com uma garina que eu estou a achar, ou não sei, naquele clima da praia, e ela olha para mim e diz assim, moço, aqui está frio. E você, buelo como é, fala, então vamos sair daqui. Às vezes ela quer que esse está frio. Um abraço. Oh, tá vendo? Tá vendo? A verdade da literatura. Está frio. Então, o que eu estou aqui a dizer? Que muitas vezes as palavras não transmitem só o pensamento, mas também transmitem as ideias emocionais. E a literatura potencializa o indivíduo para isso. Ok. Vai potencializar, a literatura vai fazer com que o indivíduo brinque com as palavras, traga significados, porque se ela falar diretamente, me abraça, acaba de ter aquela emoção. O cuiuio. Isso é muito importante para os relacionamentos. E levando assim para o nosso país, o hábito, o costume de ler livros literários estão a subir ou estão a baixar? Primeiro e é uma das coisas que eu trouxe sobretudo para esse podcast e é muito importante. A pergunta, as pessoas falam muito de cultivar o gosto pela leitura. Mas infelizmente as pessoas não sabem ler. Ok. Essa parte assim. Essa parte dói. Quer dizer, nós já lemos pouco. E provavelmente as pessoas que leem não sabem ler. Não sabem ler. Papai, explica bem. O problema começa aí. Primeiro, a literatura, a maior preocupação da literatura, conforme nós estamos a conversar aqui, é a expressividade. É a expressividade. Os oradores, até os pregadores lá na igreja, os pastores e não só, eles transmitem emoção quando pregam. Sobretudo os oradores, aqueles oradores que cuidam as pessoas, são aqueles que transmitem emoção, que transmitem expressividade. Então, uma pessoa que vai ler uma obra literária, mais do que ler, deve ler com expressividade. Então, as pessoas leem, assim, de forma geral, textos não literários que exigem pouca expressividade. Ler um anúncio é diferente de ler uma literatura. Por quê? Porque há riqueza de obras literárias que só tem pela sua expressividade. Por exemplo, aqui está escrito o quê? Bom dia, angústia. Bom dia, angústia. Não, ok, aqui não está escrito bom dia, angústia. Muita gente pode ler bom dia, angústia. Aqui está escrito bom dia, angústia. Então, essa vírgula aqui não está só com uma vírgula. Não está só como uma vírgula. Então, se eu tiver a fazer a publicidade do livro, não posso falar só, olha, estou a vender o livro Bom Dia, Angústia. Não, tira o caráter expressivo na leitura exigido na literatura. Está a vender esse livro. Bom dia, angústia. Já cria outra coisa na cabeça do outro. Com certeza. Então, é isso que os professores de língua portuguesa também precisam trabalhar. Nós precisamos ainda trabalhar primeiro as pessoas a aprenderem a ler com expressividade. Sim. Temos várias pessoas, vários angolanos já leem com expressividade, mas são poucos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que se precisa combater é que se pensa que a ausência do gosto pela leitura e o fracasso da literatura em Angola é simplesmente por as pessoas terem manias. Não, as pessoas querem ler, porque algumas pessoas já sabem da importância que a leitura traz. Para alguns tem os fatores exógenos ou fatores intrínsecos. Nós não somos iguais. Sob o ponto de vista psicológico, eu acredito que vocês já leram sobre isso, tem um autor chamado Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas. Há quem tem mais inteligente, tem uma inteligência aguçada para mecânica, inteligência mecânica. Há quem já tem mais capacidade, está mais inclinado aos livros. Então, o pai e a escola devem saber que aquele que está inclinado à mecânica vai precisar de mais trabalho para ler do que aquele que já tem uma inclinação
intelectual. Por exemplo, eu dou dicas, informações, consultorias de oratória. Sou uma pessoa extrovertida. Só precisei fazer uma formação de oratória porque a minha personalidade já me transporta para falar muito. Não está a ver conforme eu estou a falar. Então, é nessa forma onde vai se trabalhar. É que as famílias, as igrejas também, não vão trabalhar o indivíduo tendo em conta a sua personalidade. Esse é outro problema, porque que nós ainda temos problemas de leitura. Nós sabemos pouco sobre a vida psicológica do indivíduo. A outra coisa e a última parte que eu poderia trazer aqui, é que oferecer livro à pessoa não é o primeiro passo para ela gostar de ler. Deve ter um leitor modelo e um clube de leitura onde ele vai interagir sobre aquilo que lê. Muita gente compra livros infantis para a criança, mas nunca senta com a criança para ler. A criança vai desenvolver como gosto pela leitura. Ou pedir um resumo. Sim, pedir um resumo. Antes de ler, eu mesmo tenho que conhecer o livro que a criança está a ler. Certo. E instigá-la a ler. Já fazer pergunta, por exemplo, se for para a criança, uma recomendação que eu deixo para desenvolver o hábito pela leitura, não comece por leituras das palavras, comece por leitura das imagens. Porque aqui, se a criança falar que aqui temos uma mulher nesta obra, o pai deve se interrogar, por que ela está a falar que aqui tem mulher? É interagir com a criança sobre as imagens que lá estão. Depois, vão descobrir através da própria leitura. São esses pequenos problemas que nós, em Angola, ainda precisamos também rever. Com certeza. Quando falavas sobre o poder de se expressar, fazendo a leitura, como usaste como exemplo aqui, o bom dia, angústia, que dá assim um tchan na leitura. Eu me lembrei assim do momento caricato, né, que houve numa aula de língua portuguesa, na época eu ainda estudava no Poli, onde a professora colocou um texto poético e disse, hoje vamos ler isso. E ia outro, ninguém estava a ler, a professora sempre falava, está errado, está errado, está errado. E nós quando voltamos, e era tipo, a professora não queria parar até que nós fizéssemos da maneira certa. Ela não falava onde estava errado. E nós, era aquilo, você vai sentar, você começa a pensar, se calhar desrespeitei a vírgula, vou lá, vou respeitar, está errado. E depois houve um colega que era assim, o mais expert na área, né? Que já tinha assim uma caminhada de leitura mais respeitosa e tal. E eles fez a leitura, a professora disse, é isso que eu queria, leitura com alma. Exato. Você mostrar o que você está a sentir por ler aquilo. Então, realmente, não acredito, né? É de fato, a leitura trabalha muito esse lado sobre demonstrar a emoção que aquilo te traz. É como se fosse, desculpe só, por exemplo, a música mostra alguma coisa. A pessoa que dança, por exemplo, está a dançar, está a expressar uma emoção. Uma emoção. E aquilo é uma arte. Boa. E a pessoa que está a declamar está também a mostrar alguma coisa, tem uma emoção lá no fundo. Boa. E a pessoa que está a ler um livro de que estamos até me fugiu na mente. Que livro? Não. E a pessoa que está a ler uma literatura, como é que podemos enquadrar, né, com a arte? Sim. Será que podemos considerar também a literatura uma arte? Sim, a literatura é uma arte, conforme já estamos a falar na sua criatividade e expressividade. Sim. E muita gente sabe que a sétima arte é o cinema, a sexta arte é a literatura, a arte da palavra. Sim. Temos a pirâmide das artes, a literatura é uma arte, existe criatividade, expressividade. Então isso é importante. E tem uma coisa aqui que eu amo muito na literatura. A literatura não está muito dissociada da música pelo fato da literatura ser arte. A música, quem toca uma música, toca uma identidade. Reggae é uma identidade cultural, não é isso? Sim. Outro estilo musical. Kuduro. É uma identidade cultural. A literatura também tem essa riqueza. A literatura tem a riqueza de
apesar de ser arte, vai demonstrar a identidade de um determinado povo e a pessoalidade de uma dada pessoa. O famoso poema Havemos de Voltar. Mas quem escreveu esse Havemos de Voltar? Agostinho Neto, né? Conforme se sabe. Escreveu para que fim? Havemos de voltar. Quer voltar onde? É a necessidade de um povo. Olha, não querendo fugir do tema, mas eu acho que a vez de voltar é um plágio. Por quê? É sério. Por quê? Vão lá, Uhum. quando Moisés saiu do Egito, Uhum. vão encontrar o verdadeiro texto. Mas não vamos levar isso aqui, a Não, nossa não conversa vamos. nessa aqui. Ainda posso ter problema cultural. Posso ter problema, porque eu me lembro bem no ano que eu estava a fazer o ano bíblico. Certo. Encontrei mesmo assim, havemos de voltar com nossos cabritos. Olha, é melhor fugir já daqui, antes que a ministra ou o ministro da cultura liga para mim. Bem, mas é o quê? Mas o nosso ponto é o Havemos de Voltar de Agostinho Neto. Certo? É o Havemos de Voltar de Agostinho Neto. E aqui falamos mais da literatura, pelo fato de ser um poema muito famoso. Sim. Ser muito famoso, mas o nosso foco aqui é a literatura. Certo. É uma obra literária, aceitamos-la como uma obra literária e tem uma identidade. Sim. Temos várias outras obras que nós aqui poderíamos então dar exemplo. Mas é isso aí. Certo. E já fazendo meio que uma ponte, né? Meio que uma ponte daquilo que está-se a tratar hoje, e aqui com o nosso caríssimo convidado Ivan Satula, podemos usar como exemplo, e já se usou, né? O Bom Dia, Angústia. Tem assim um nome chamativo, um título chamativo realmente, porque quando você lê Bom Dia, Angústia, são muitas coisas, muitas emoções que nos passam pela mente para poder fazer assim uma analogia, para poder analisar essa obra. O que é que nos podes assim falar sobre a tua obra, né? Bom Dia, Angústia. O que é que nos podes falar sobre essa tua linda obra literária? Antes de responder esta questão, ainda responde essa primeira. Bom Dia, Angústia, esse livro é uma obra literária? É uma obra literária. O que é que define o Bom Dia, Angústia com a Cabra da Minha Mãe? Que é um outro livro também de um nosso escritor, né, angolano. Sim. Eu, por acaso, já faz muito tempo que li esse livro, A Cabra da Minha Mãe. Sim. E A Cabra da Minha Mãe, não sei como é que é, se é um conto. Sei que fala de uma coisa ligada à economia, finanças. Então tem que ser um livro que você já leu para tentar diferenciar bem. Vamos comparar esse livro com... Não, o Ivan já leu, Sim, já. Só não se lembra. Não se lembra. Não, mas Tem que para ser a algo comparação que ser bem leu feita, assim, não faz muito tempo. tem que ser mesmo um livro que tem em mente. Vamos um outro livro, O Mais Rico da Babilônia. Esse, lembras? O Mais Rico da Babilônia. Esse já leste? Esses livros de riqueza, Não, já leste? sim, já. O Mais Rico Ok. da Babilônia. Qual é a diferença entre este livro e aquele? Por quê? Esse aqui é uma literatura e aquele outro. Eu não posso, e estamos atrás das câmeras, Manuel Capea, é como se alguém chegasse, essa pergunta é provocadora. A ideia é essa. É como se alguém chegasse aqui e perguntasse quais são os critérios de podcast. Esse é podcast, aquele do fulano é podcast. Bem, Não, mas desculpa, não é muito por aí. A ideia principal, sem querer te cortar, é sobre a definição de um livro quando é literário Sim. e de um livro quando é educacional. A Ok. ideia é essa. Bem, eu vou. Já peguei a ideia, mas eu vou cá explicar que às vezes eu não gosto de responder a obra se é ou não literária, porque alguns podem a ter como literárias e outros podem não ter como literária. Eu vou explicar só o que faz com que uma obra seja literária.
Ok, pode ser. Estás a fugir, mas não foi mal. Não, porque senão depois me colocam na prisão e tal. Yeah, e eu não gosto de ser muito polêmico. O que faz uma obra ser literária? O que faz uma obra ser literária primeiro é o caráter subjetivo. A obra tem que ser subjetiva. Conforme o Manuel disse a princípio, a obra não pode se entender unicamente como se lê, não pode ter um significado, tem que ter vários significados. Bom dia, angústia. O que essa angústia se refere? As pessoas têm que tirar significados diferentes, isso é o caráter subjetivo. Cuidado, na nossa terra, livro não é rei. Há coisa que só a velhice consegue te ensinar. É um dos aspectos que se encontra na obra da Velha Vandu. Tem mais uma outra passagem de que as pessoas que leem o Bom Dia Angústia gostam muito de usar, na terra dos medrosos, o corajoso é feiticeiro. Aqui não está se falar de feiticeiro, e mesmo na terra dos medrosos, o corajoso é feiticeiro. Então é esse o caráter subjetivo. Feiticeiro aí não significa feiticeiro, corajoso não significa corajoso, é o caráter subjetivo. A obra tem que ser subjetiva. Depois, a obra tem que ter um empoderamento cultural, ou seja, a obra literária tem que acarretar algumas características culturais, tem que denunciar uma cultura, tem que falar sobre uns valores culturais. No Neto da Velha Vandu, e visto que o Manuel Capé quer utilizar o Bom Dia Angústia como protótipo, modelo ou exemplo também, a preocupação do escritor, do narrador, sobretudo, é trazer aqui uma confusão para quem leu a obra, e o Manuel Capé já leu a obra, traz aqui uma velha, a Velha Vandu, e o próprio neto, o neto da Velha Vandu. Se nós formos para ver, um dos problemas que se traz aqui é um problema que é muito comum na sociedade angolana. A família da cidade e a família do mato. Certo. Exato. Então tem que ter esse empoderamento cultural, a obra literária. Tem que remeter à cultura e os problemas sociais. Tem que ter um empoderamento linguístico. Ou seja, a obra literária deve ser acarretada, deve se fazer perceber que a pessoa que a escreveu tem domínio da língua que escreve. Pode até inventar palavras, pode até utilizar palavras do senso comum, pode cometer erros, mas percebe-se que tudo é propositado. Então, isso é que faz, é que torna uma obra, é que vai tornar uma obra até literária. Só deste mesmo volta. Então, estás a querer dizer que a Cabra da Minha Mãe, ou o outro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, não é uma literatura. Okay. Podemos, com tudo que acabaste de definir, está fora. Por quê? O Homem Mais Rico da Babilônia, apesar de ser uma história, mas ela ensina como fazer poupança. É um livro, digamos, de crescimento financeiro, é um livro financeiro. Então, podemos transportar esse livro, né, como um livro educacional, porque lá você não vai encontrar uma palavra tipo assim, beija-me com a tua boca, ou quem corre por gosto, não vais encontrar esses tipos de frases. Vais encontrar mesmo frases direitas. Olha, tens que poupar no mínimo 10% do teu salário, guardar, fazer com que teu salário cresça mais, aliás, com que aquilo que você poupou, né, cresça mais, e deves ter sempre uma profissão, essas coisas. Então, vamos mesmo aqui colocar os traços no teu ponto nos i. Não é um livro literário, é um livro educacional. Boas. É aí onde eu queria chegar. E eu gosto do Manuel porque ele é muito inteligente. Ele chega sempre onde eu quero através das interrogações. Por quê? Porque hoje em dia muita gente escreve só por escrever, infelizmente, para depois colocar alguma coisa no mercado sem saber situar o que a pessoa escreveu. Sim. E deixa passar essa experiência. Depois de eu ter escrito Bom Dia Angústia, ao publicar, né, foram fruto de muitos anos, também recebi muitas ligações, muita gente queria enviar coisas pelo WhatsApp para olhar alguma coisa e muita gente ganhou vontade de querer publicar. E algumas coisas que eu tive a ler, e desculpa, você está me exigir isso, eu via que a pessoa estava a conceber como uma obra literária, literariedade, mas não tinha. Isso acontece muito nesse foco. Eu vou cá explicar alguma coisa que o Manuel vai fazer com que possam me colocar na cadeia. Hoje em dia, as pessoas às vezes fazem uma determinada coisa na nossa sociedade para se lançar. Sim. Para se lançar. Eu quero ser administrador,
do Lubito, alguma coisa assim. Então, o que vai me dar mais visibilidade e status é publicação de uma obra literária. Então, sem ter o conhecimento como tal, invento qualquer coisa aí, mando um trabalho aos alunos, escrevam uma história, uma história, uma história. Pego as histórias dos meus estudantes, vou compilar e aquilo, depois quero que passe por algumas análises e a pessoa vai ver que não tem recursos daquilo que se exige de uma obra literária. Resultado, o que acontece como resultado e aconteceu já quando publiquei com o Bom Dia Angusta com o Manel. O Manel disse-me uma frase e é fruto disso, Manel. Muita gente como junta só tudo e as pessoas que têm o azar de ler algumas obras que não são propriamente literárias acabam por perder prazer sobre o que é literatura e generalizar. O Manel me disse, eu já não gosto muito de literatura, isso, a pessoa que dormia debaixo da mulembeira, é o quê? É por causa disso, porque a pessoa quer que a obra dela seja classificada como literária. E, às vezes, tem um poder financeiro, tem um status social aceitável, e aquela obra é aceita como uma obra literária, e muitas vezes ganha prêmios. Prêmio nacional, e chegar eu num podcast e começar a classificar o que é literatura não Isso literatura. é algo mesmo muito sério, muito sério, por quê? Porque eu, antes, só para clarificar, esse é o primeiro livro literário que eu já li. Antes disso, normalmente eu leio mais livros econômicos, livros financeiros, livros de gestão empresarial, essas coisas. E quando realmente o poeta, né, o Satola, me disse para ler esse livro, eu não queria ler. Não gostava mesmo. Só que é um paradoxo grande. Assim, Não, o que olha, que veio na tua mente? Tipo, só que é um paradoxo grande. É um paradoxo, por quê? Desculpa lá. É que eu nunca li um livro, né, dessa forma literária, mas eu não gostava. É algo complicado, né? Não gostei de fulano Eu por quê? acho que já sei porque que o Manel, houve uma vez que já tivemos assim meio que um debate, que o Manel dizia que há certas coisas que nós devemos passar porque não nos dão dinheiro. E acho que como ele só lia livros de investimento financeiro, não sei o que, ele achava que uma obra literária não agregaria praticamente nada na vida dele. Acho que é por isso que É ele mesmo isso. E desmerecia. eu tenho essa tendência de coisas que não agregam, Põe de convém lado, tirar. dá lá bico. Mas eu aconselho todo mundo a ler contos. E faz parte, né, da literatura. Não sou eu quem está a falar. Era alguém que desmerecia e passou a amar. Agora sou evangelista literário. Não, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Acredito E que fugindo já um pouco, né, da parte, né, técnica da literatura, vamos falando um pouco do Satula. Pode me dizer como é que foi a concepção, né, de pensares na escritura do livro? Qual foi a tua maior inspiração quando escreveste o livro? Bem, perguntas difíceis. Perguntas difíceis. Inspiração porque tudo me inspira. Primeiro, explicar que eu escrevo já há muito tempo, Ok. de 2012, contos sobretudo 2012. E posso falar um pouco de mim? É Sim, mesmo para pode. falar de mim, né? esse já é o momento. Sim. Ivan Satula estudou na Escola de Formação de Professores do Lubito de 2011 a 2014, no ensino médio, e teve como professor de língua portuguesa e que é o prefaciador do Bom Dia Angústia, Gervás Mancima, ou então o famoso professor Mancima. E o professor Mancima é alguém que muito me inspirou. Pelo lado profissional enquanto professor e pelo lado artístico enquanto literatos. E eu inspirei-me primeiramente muito no professor Mancima, até porque o professor Mancima deu-nos várias formações. Inspirava, e eu li muitos textos que o professor Mancima escrevia. Então eu inspirava. Chipupi é um dos textos que muito me inspirou a escrever muita coisa.
Primeiramente foi isso. Depois o tempo foi passando, estudando, cada vez mais conhecendo outros professores. De 2015 a 2018, fiz uma licenciatura em psicologia e a psicologia teve um grande impacto, sobretudo os conteúdos de psicologia, o conhecimento psicológico, conforme alguns percebem, para escrever também essa obra. E nem eu percebi, porque eu fui estudando alguns transtornos como síndrome de pânico, ansiedade, depressão, esquizofrenia paranoica, e essa realidade, eu via que as pessoas sabiam um pouco sobre isso, mas as pessoas têm isso, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, de uma forma ou outra, isso fez se sentindo bom de angústia, transformou-se em literatura, então até isso me inspirou. Depois, é a própria vivência, Sim. a própria vivência também me inspira, e eu não sentei como muita gente faz, que eu vou escrever um livro. Eu escrevia, via alguma coisa, escrever é uma rotina para mim. Chegou uma época que eu sentei, disse que tenho que juntar alguns textos para publicar uma obra. Ok. Então, praticamente já estamos no fim, né? Já estamos aqui. Então, Já no fim, gostaríamos. Eu estou aqui assim a lutar até não, porque não é de me gabar, mas eu tenho uma boa capacidade de que assim as coisas, e estava assim meio que a desmistificar esse bom dia, angústia, a partir da ilustração que temos aqui e de uma borboleta. Gostaria que que nos explicasses mais ou menos o que essa obra pode agregar. Já sabemos que é uma obra literária, né? Porque tem assim as características que definem uma obra literária. Então, como é que, caso alguém queira comprar, alguém queira adquirir, o que é que ele terá? O que é que o livro pode nos oferecer? O que é que o livro lhe proporciona? Certo. Bem, eu não gosto de falar muito da minha obra. Vou falar porque estamos no podcast, convidaram-me. Visto que o Manel já leu a obra, eu gostaria que o Manel é que começasse e eu acabasse. Manuel, por que recomenda? Porque o Manuel, ele pensou, leu a obra, pensou e viu que vale a pena Ivan Satula falar sobre literatura e está no YouTube. O Manuel Capea não é uma pessoa, não estou a passar publicidade de que é o Manuel Capea, eu já fiz muitas coisas com o Manuel Capea, é uma pessoa que gosta de falar na cara quando algo está mal. Correto. E quando ele senta, não, isso está mal, isso assim está a pensar como, e ele às vezes nem mede o que fala. Eu sei que muita gente às vezes brincava, conversava com pouca gente, uma delas é o Abraão, às vezes ficava irritado com algumas coisinhas que o Manuel falava. Esse é assim, você não liga, ele é mesmo assim. Mas se o Manuel Capea sentou e achou necessário se falar de literatura, ele que nem estuda literatura, e ele vê que essa obra é importante para se ler, para que não fique só negócio, eu gostava que o Manuel Capea lhe dar um poucos minutos, falar o que essa obra tem, por que recomenda às pessoas, e eu acabo. Olha, pessoal, só para defender assim o que o Ivan esteve aqui a dizer, para quem conhece o Manel, tipo, eu fiquei surpreso também porque algo que eu notava no Manel é que lhe faltava imaginação. O Manel era muito racional. Era mesmo muito racional, gostava de ir sempre. É aquilo que o Ivan disse. Não sei se vai passar e eu fico naquela tag que se perdeu, mas por vezes as palavras não é aquilo meio que se diz. Perde um pouco da mágica se você viver a vida tudo sobre realidade. Por vezes é necessário um pouco de imaginação, é necessário de um pouco de emoção. Então, Edson, desculpe cortar o raciocínio. E como disse, nós estávamos a gravar o vídeo, tem uma parte que ficou e eu vou voltar a repetir, talvez esteja a ser repetitivo. A emoção é importante até para quem gosta de negócios. Porque se você quer ser rico, gosta de negócios e é muito racional, então a racionalidade desenvolve o perfeccionismo. O querer as coisas perfeitas, porque quer racionalizar tudo e fica assim com um medo muito grande para alguns de falhar. Quem é emocional, arrisca, pega 150, coloca na ficha, tafa para vir aí uns 20 milhões. Então, é esse lado emocional, e a literatura vai trabalhar muito o caráter emotivo, essa é a importância também da literatura.
vai ajudar o indivíduo a olhar a vida através do emocional, que também tem a ver com a realidade. Muito obrigado por essa primazia, né? Eu acho que eu seria a mesma pessoa indicada para isso, porque eu era uma das pessoas que não gostava de contos. E por que eu recomendo? Porque esse livro Bom Dia Angústia é um livro educacional. É um livro educacional, mas contada de uma forma extremamente diferente. E você vai aprender rindo, você vai aprender chorando, e você vai aprender tipo, analisando as coisas de uma forma extremamente diferente. Só para você ter noção, o primeiro tema, né, que é o neto da velha Vandu, conta a história de um... Calma aí. Enquanto vocês falavam sobre os temas, eu catalogava como se fossem livros, afinal são subtemas Sim, existentes nesse certo. livro. Ok, tomei Tipo, nota, por exemplo, tomei nota. o primeiro tema da Esse velha... parece que vai ficar já comigo. Da velha Vandu, Sim. ela conta a história de um menino que morava numa aldeia e depois o menino sai da aldeia e vai para a cidade. Ok. Na cidade ele torna-se alguém de alto padrão. Depois um dia ele volta de novo na aldeia para visitar a família. Olha o que acontece. Logo que ele chega, tem aquela tradição de receber normalmente as pessoas com alguma coisa. Estás a ver, né? Porque é uma forma de recepção de cada cultura. Cultura. Primeira coisa que acontece, ele diz, não, eu não vou receber isso. Vocês devem levar isso para vossas casas. Devem usar isso para o vosso mantimento. Porque eles trouxeram comida, acredito que também roupa, outras coisas. Ele nega. E depois, mais tarde, quando ele vai para casa, sem noitinha, ele, em conversa com a sua avó, ele tenta oferecer livros na população. E numa população assim, vamos lá dizer, humilde, que não sabe ler. E fazendo uma análise, né, você acha a atitude do neto correta ou não? Antes para ficar tudo ao vivo, eu sou um participante. Antes que responda, eu vou ler só o diálogo que há entre a avó Certo. e o neto. Vou ler só o diálogo, quer dizer, ele como... Menino, os livros te puxaram, parece. Cidade não é boa coisa, afinal. Não, avó, é gosto pela leitura. Cala a boca. Você perdeste gosto pelo teu povo. Livro é coisa de oferecer nas pessoas. Avó Delfina, o livro vai fazer crescer o nosso povo. Vamos parar de tremer pessoas da cidade. Menino, não é assim. O nosso povo não treme pessoa da cidade. Aqui na nossa terra, visite para lhe admirar, para nos gostar e não se sentir mal. E até estás a me chamar de Delfina e não Vandu. Meu netinho, avó, eu falava Vandu para abusar a avó, porque a avó não sabia falar Ivandro. A avó parece que não me entende. E ainda assim, negaste as coisas das pessoas. As galinhas, os olhos de Parma, os condutos. É nevaquê. Disparataste as pessoas. Irra, avó, eles têm filhos para sustentar e queriam esbanjar a comida dando para mim. Esbaqué? Esbanjar, quer dizer, gastar desnecessariamente, gastar à toa. Dar comida nas pessoas, não é isso que você falaste. Dar comida nas pessoas na nossa terra é alimentar a humanidade, é se alegrar com a alegria do outro, é mostrar que a tua presença aqui no mundo está nos cuidar. Avô, não é bem assim. O Kayele vale, que significa não faças barulho. Estou a falar, cala mesmo esta tua porcaria de boca. Se os livros estão a te falar para esqueceres nossas terras, nossa vida, nossas enxadas, nossas batatas, nossa identidade, fala nos livros que nós queremos livros que nos respeitam. E cuidado, aqui na nossa terra, livro não é rei. Há coisa que só a velhice consegue te ensinar. Negulo. Sim, senhor. Olha, Foi de parabéns. Até que me saudar. Pode Foi de parabéns. E agora, pode... Essa questão. Se você reparou, ela conta uma história, tem uma lição
mas é a maneira conforme ele é contado. Esse é que é a alegria, é a emoção. Yeah, por isso eu aconselho a todo mundo ler Bom Dia Angústia. E quais são os outros teus projetos, né, com relação ao livro Bom Dia Angústia? Após o lançamento dessa grande obra. Já foi lançada? Sim. Após o lançamento dela, tens mais algo em carteira? Em que fase tu te encontras assim? O Bom Dia Angústia estará no Ambo. Estaremos a vender o Bom Dia Angústia dia 28 de novembro, no Ambo, na Universidade Sol Nascente. Ok. No dia 28, às 15 horas, será muito bom. O Bom Dia Angústia teve muita venda. O Bom Dia Angústia continua disponível. Novembro está a terminar, temos mais essa semana, né? Sim. Para quem quiser adquirir o livro Bom Dia Angústia, em novembro, só antes que novembro termine, a obra custa 6.000 kwanzas, mas para quem é de Benguela enquanto província, quiser o Bom Dia Angústia, antes de novembro, poderá comprar 5.000 kwanzas, porque nessa fase está a se fazer uma prenda de Natal. Então está a dar essa oportunidade às pessoas. Então, quem Como é que quiser... eles chamam? Black Friday. Exatamente, Black Friday, isso é mesmo Black Friday. Ok. Olha, de enaltecer a tua figura, né? Sei que ainda darás muito, porque a partir desse pouco tempo de conversa contigo, eu já pude entender e aprender muita coisa. E posso dizer que dessa flor que está a desabrochar, talvez já estou a começar assim a libertar o meu lado poeta. Ele não é flor, mas podemos dizer que dessa fonte beberemos muita água cristalina, ainda darás muito e farás muito pela literatura do nosso país, do nosso continente, né, que se encontra assim meio degradada, meio para baixo, e tenho a plena certeza que com as tuas obras, os teus ensinamentos, as nossas obras poderão chegar muito longe e romper barreiras. Agradecer por teres aceito o convite. Obrigado. Né? Foi uma honra imensa bater esse papo contigo. Aprendemos muito, eu e o Manel, não é Manel, aprendemos muito. As pessoas que estarão aí por detrás dessa tela, que vão assistir, deixem os vossos comentários. Os comentários que vocês deixarem, as perguntas, vamos mandar ao Ivan Satula e veremos se será possível essa retirada de dúvidas, porque acredito que depois de verem esse vídeo vocês também terão dúvidas. Isso é normal. Agradecemos por você estar ali, né? Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça do procedimento padrão, deixar o like, deixar o comentário, subscrever e partilhar com os amigos. Então, sim, tens mais algo a dizer? É praticamente tudo. É só dizer que ele pode voltar, certo? Com certeza. Tem um tema que temos que lutar mesmo aqui, que é a depressão. Temos que lutar mesmo esse tema aqui, porque eu sempre digo que depressão é capricho. Ele disse não, ele sempre diz não, depressão é mesmo uma doença psicológica. Boa. Ok, então fica já aqui, depressão é capricho ou é uma doença psicológica? Da próxima vez quando estivermos aqui com ele, fica já saber que o tema será depressão. Certo. E é bom que as pessoas, vocês, né, que acompanham o nosso trabalho, que criem uma afinidade com os nossos convidados. Por que eu digo isso? Porque todo convidado que passa aqui, eu digo sempre que da próxima vez vamos voltar a chatear, vamos voltar a convidar. Então, haverá sempre segundas, terceiras e N oportunidades dos nossos convidados passarem cá, até porque podemos ou ter um tema da mesma tipologia, mudando assim algumas coisas. Então, quem passa aqui pela primeira vez, é lógico que vai passar a segunda. Quantas vezes o destino, a vida permitir. Certo. Então, mais uma vez, quer deixar alguma recomendação? Agradecemos. Sim. Comprem. Eu já tenho um meu. Mano, eu já tenho dele. Eu não tenho. Epa, se houvesse aqui pessoa de bom coração, me dava já, né? Mas pronto. Tem alguma recomendação antes de terminarmos? A recomendação é que não importa qual seja a sua profissão, mesmo se for empreendedor, a literatura é uma necessidade. Não vai ler uma obra literária como um literatus lê, e a literatura é importante para a sua família e os seus filhos, porque vão trabalhar o caráter interpretativo.
do seu filho, a capacidade de analisar as coisas, a capacidade analítica, e as pessoas vão se divertir bastante. Por isso, agradecer também por me convidarem. Eu sempre agradeço os convites, mesmo porque convidar alguém não é fácil. Se eu estou aqui, muito obrigado por esse privilégio. Então, e a última recomendação, acompanhe esse canal, porque com essas matérias e outras matérias, não é o canal que ganha só, você também ganha e você está no lugar certo para abrir o olho. Ok. Obrigado. Chico É Lumens. isso aí. Chico Lumesso, abre o olho e fica esperto. Valeu. Valeu.